E aí, pessoal, tudo bem? Professor Jussano de novo. É, E aí, pessoal, tudo bem? Professor Jussano de Matemática de novo para falar com vocês sobre equações de segundo grau incompletas. Na aula passada nós vimos a equação de segundo grau de uma forma geral, mas dessa eu vou falar rapidinho com vocês sobre os tipos de equação de segundo grau. Nós vamos ter aqui a equação incompleta. Por que ela é chamada de equação incompleta? Obviamente é porque está faltando alguma coisa, né? Não. Esse alguma coisa que falta são exatamente os coeficientes. Esses coeficientes podem ser o B e o C. Por que não o A? Porque na regra, para ser conhecida como equação segundo grau, ele tem que ter a incógnita, que é a chamada de letra x, elevada ao quadrado. Esse expoente de grau 2 que fica em cima da letra x é o que dá nome à equação de segundo grau. Se o número que fica ao lado do x elevado ao quadrado for zero, ele elimina esse x ao quadrado. Então, se não existe o x ao quadrado, não tem como você chamá-lo de equação de segundo grau. Para ser conhecida como incompleta, ela precisa que o a exista. No entanto, pode não ter o b ou o c, ou ambos. Os dois também podem ser considerados zero e só existir o coeficiente a. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de equação de segundo grau incompleta e em seguida vamos fazer algumas continhas. Eu vou mostrar para você como é que você deve resolver caso venha qualquer um desses modelos, tá? Para cada um existe uma forma diferente de você fazer. Ah, professor, mas eu não aprendi na aula passada que para encontrar a resposta ou a solução eu só preciso fazer a fórmula de Bhaskara? Bom, qualquer uma dessas que eu vou te mostrar, você pode fazer pela fórmula de Bhaskara. Porém, existem maneiras mais fáceis de ser feitas. Então eu vou te mostrar algumas e eu espero que você faça através delas, que é para você aprender novas maneiras de se fazer, tá bom? Então, observe aí. Vou passar 3 exemplos para vocês que acredito que vai ficar bem claro como você deve resolver uma equação de segundo grau incompleta. O primeiro exemplo que eu vou dar é para quando falta a letra B, ou seja, quando B é igual a zero. Tá? Você tem um valor por A e um valor por C, mas o valor do B é zero, você não precisa colocar ele na equação. Temos aqui 2x ao quadrado menos 18 igual a zero. Você pode, como eu falei anteriormente, utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, mas ela é muito longa para uma conta curta. Então, o que a gente faz quando encontra uma equação dessa forma? Você vai primeiro passar o número que não tem x para o outro lado da igualdade, tomando cuidado em observar qual sinal que o número se encontra, para que quando ele for para o outro lado, ele vai mudar o tipo de conta que ele está fazendo. No caso, o menos 18, ele está fazendo uma conta de subtrair com x ao quadrado. Quando eu passo ele para o outro lado, ele vai ficar positivo, tá? Ele vai ficar somando. O zero, ele deixa de existir porque 0 mais 18 fica 18. Então, na verdade, ele não deixa de existir. É que a gente está pulando uma etapa da conta, tá? Que, no final das contas, acaba sendo o mesmo resultado. Outra coisa, a seguir, se houver algum número ao lado do x ao quadrado, você deve passar ele para o outro lado dividindo, tá? Então, próximo passo, o 2 que estava multiplicando foi para o outro lado dividindo. Agora tome cuidado. Se o número que tiver ao lado do x ao quadrado estiver dividindo o x ao quadrado, ele vai para o outro lado multiplicando. Tá? É sempre o inverso da operação que ele está fazendo de um lado
da igualdade, ele muda para o outro modelo de operação quando ele passa para o outro lado da igualdade, tá bom? Então nós vamos ter aí 18 dividido para 2. 18 dividido para 2 é 9. Tá? Então vamos ter x ao quadrado igual a 9. O 2, que fica em cima do x, esse expoente 2, ele também vai ser retirado do lado esquerdo e jogado para o lado direito. O inverso de uma potência é a raiz quadrada. Então nós vamos ter aí a raiz quadrada do número 9. Lembrando que dois números iguais multiplicados tem que dar esse número 9. Então o único número igual a ele mesmo que multiplicando dá 9 é o número 3. Só que ele tem que ser mais ou menos 3. Por quê? Sempre respostas de raiz quadrada são mais ou menos. Porque o número que está aí dentro dessa raiz quadrada, ele pode ser tanto o resultado de 3 vezes 3, positivo, né? Que dá 9, quanto menos 3 vezes menos 3. E você faria um jogo de sinal, menos com menos dá mais, logo o resultado daria positivo também, e 3 vezes 3 daria o mesmo 9, tá? Então, toda vez, não esqueça, toda vez que você tiver uma raiz quadrada, o seu resultado ele tem que ser mais ou menos. Por isso, na fórmula de baixo, ela aparece na frente da raiz quadrada mais ou menos, tá? Porque o seu resultado pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? Logo, o teu x' e o teu x2', as tuas raízes da equação, vão ser dois números. O mesmo número 3, só que positivo, e o número 3 negativo. Não. Quando você for zero, você vai ter duas letras x. Uma elevada ao quadrado e uma sem estar elevada ao quadrado, tá bom? Quando acontecer isso, você pega e escreve apenas uma vez a letra x fora do parênteses e coloca ela multiplicando, abre parênteses e repete a mesma continha anterior, só que ao invés de ter um 2 em cima do x, não vai ter mais o 2 em cima do x. Você vai ter apenas a letra x. O 2 deixa de existir porque ele ficou repartido aqui, ó, em duas partes. E o x que acompanhava o 3, ou o número que tiver aqui, ele vai ser colocado aqui fora. Então, esse x aqui, ele serve tanto para esse quanto para esse. Ele é o desmembramento dessa conta, que nós chamamos de deixar em evidência. O próximo passo é, eu tenho uma conta aqui fora do parênteses e uma conta dentro do parênteses. As duas vão ser iguais a zero. A primeira que está fora do parênteses já é a minha primeira solução, ó. Vai ser meu x'. Por quê? Porque não tem mais nada que ser feito. Ele vai ser igual a zero. Então, quando acontecer do c ser igual a zero, uma das suas respostas vai ser sempre zero, nunca vai mudar, tá bom? A segunda resposta depende do que está dentro do parênteses. No meu caso é x mais 3. Então, para encontrar o valor de x, eu passo o número que está ao lado do x. O outro lado, lembrando de trocar a conta que ele está fazendo. Então, se ele está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Por acaso houver algum número aqui ao lado do x, você tem ainda que passar para cá dividindo, tá bom? No caso aí não tinha, então a minha conta acabou aí. Logo, o meu x' é igual a zero e meu x2' é igual a menos 3. O meu último exemplo é para quando faltam as duas letras. No caso aí, o B e o C vão ser iguais a zero, tá? O que vai acontecer? Você só vai ter o número por A, ou seja, você só vai ter o x ao quadrado e algum número ao lado dele, como nesse exemplo. Se não houver nenhum número ao lado do x ao quadrado, é porque ele vale 1. Eu vou resolver ele apenas essa vez, e você vai acompanhar minha linha de raciocínio aqui, porém a resposta, independente do número que tiver aqui ao lado do x ao quadrado, vai ser sempre a mesma, ok?
Eu vou pegar esse 6 que está desse lado multiplicando e vou passar para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, ele vai passar dividindo. E 0 dividindo 6 acaba dando 0. Nós vimos ali no primeiro exemplo que o expoente 2 ele passa para o outro lado virando uma raiz quadrada. Então eu vou ter raiz quadrada de 0. E dois números iguais que eu multiplique a resposta dá 0 é o próprio número 0. Ele não vai ficar, esse é o único caso onde você não vai ter mais ou menos 0. Porque o 0 ele é um número neutro, ele não pega sinal nem de mais e nem de menos. Ele fica ali no meio entre os dois sinais, tá? Logo, o meu x' é 0 e o meu x duas linhas também é 0. Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Então, eu espero que vocês tenham entendido e na próxima aula já vamos dar início a um novo conteúdo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí embaixo, não custa nada, tá? Comenta, faz algum comentário que você de alguma coisa que você achou curioso. A gente se vê no próximo vídeo, tá? Um abração, galera!